lá na Indonésia, Trump toque nesse assunto e consiga pelo menos reduzir um pouco essas tarifas. Para saber mais sobre essas expectativas para o encontro, a gente conversa ao vivo agora com o especialista em investimentos e comércio exterior da Saigo Comex, Murilo Oliveira. Obrigada pela sua participação no Fast News aqui com a gente. Murilo, a situação nesse momento, você acredita que melhorou para o lado brasileiro depois daquele encontro de Trump na ONU ali com o Lula? Abriu-se uma porta que parecia fechada, né? Não havia negociação até então. Qual a sua expectativa para a conversa de amanhã? Muito boa tarde a todos, espectadores. De fato, abriu uma porta em uma negociação que, de fato, começou ali a partir dessa fala na ONU, né? Então, até a visão do mercado melhorou bastante com relação ao Brasil depois dessa fala e dessa aproximação do presidente Donald Trump com o presidente Lula, e também depois do encontro que aconteceu entre o chanceler brasileiro e o Marco Rubio. No entanto, ainda não há uma definição de fato para onde que vão as tarifas, né? Mas eu acho que um ponto imprescindível já aconteceu, que é essa abertura de negociações. E essa posição mais equilibrada do Brasil também na negociação das tarifas, e que, ao meu ver, devia ter sido adotada desde o início, é que propicia, de fato, esse equilíbrio nas negociações para que se chegue a um resultado efetivo aqui, que ainda não veio, mas deve vir ali, né? Isso com base também na própria estratégia do presidente Donald Trump, que é de elevar tarifas, de pressionar ainda mais a contraparte, de tal forma que as duas possam negociar e se chegue no meio termo. Isso aconteceram algumas vezes ali ao longo desse ano, dessa guerra tarifária comercial, por exemplo, com a União Europeia, em que as tarifas foram elevadas ali, foi ameaçado um nível mais elevado e chegou no meio do caminho, chegou no meio termo, né? Então, nós ainda estamos com tarifas de 50% sobre commodities que são imprescindíveis para a atividade, para a economia do Brasil, como, por exemplo, o café, e a gente poderia chegar ali no meio termo, mas isso requer, de fato, que se evolua aí as negociações. E eu acredito que dois pontos principais nas negociações agora, e até o que foi comentado pelo chanceler brasileiro, como o feedback ali do encontro com o Marco Rubio, foi justamente a questão de terras raras, de minerais críticos, e que eu acho que é um ponto principal aqui do Donald Trump, até porque o Donald Trump ele começa a acirrar ainda mais a guerra comercial com a China, depois que a China restringe exportações de terras raras para os Estados Unidos, e aí o Trump ameaça subir mais tarifas com a China. Então, terras raras é um ponto principal, lembrando que o Brasil hoje é o segundo maior detentor de terras raras, ficando apenas atrás da própria China. E o outro ponto, que é a questão da moeda dos BRICS. O Trump, ele sempre comentou disso, mas no último mês ele tem falado de uma forma mais específica e mais incisiva, chegando a sair notícias de que o Trump ele comentou que o Brasil ele deve sair ali desse plano de ter uma moeda do BRICS. Então, acredito que esses dois pontos são imprescindíveis ali para que se evoluam as negociações e possamos, pelo menos, chegar no meio termo ali de tarifas. Guilherme? Murilo, você colocou muito bem a questão do anúncio estridente versus a negociação e depois uma contemporização, no caso da União Europeia e com outros países. No seu entender, o que seria esse meio termo quando a gente fala das tarifas aplicadas ao Brasil? Perfeito. Eu acredito que um cenário otimista, e até o que olhando o mercado, né, o que tem sido precificado, é um meio termo literalmente 25%. Como aconteceu com a União Europeia, em que chegou ali no meio do caminho, no nível de tarifas. Então, acredito que 25% seja um cenário já otimista, já para a gente falar aqui em termos da negociação, né? Isso tendo em vista esse track record que aconteceu ali, por exemplo, com a negociação com a União Europeia, e que a gente pode notar, né, que o presidente Donald Trump ele sempre vai pressionar, ele vai levar no máximo nível de tarifas para conseguir trazer ele um pouco mais para baixo. Eu acredito que um meio termo mesmo, 25% de tarifas, já seja um cenário otimista aqui para a gente, mas que qualquer espaço ali que a gente consiga abrir no nível de tarifas já é muito bom para a atividade econômica do Brasil. Porque quando a gente está falando do nível atual de tarifas,
o projeto, e aqui em linha com as projeções ali do mercado, que chega um impacto no PIB na ponta de 0,2% a 0,3% do PIB. Então, qualquer melhora que a gente consiga aqui, se chegar num cenário, ao meu ver, mais otimista de 25% de tarifas, já conseguimos chegar numa melhora do PIB aqui, uma melhora na ponta para a atividade econômica. Mas isso, claro, com base num equilíbrio nas negociações e tendo em vista esses dois pontos principais que a gente tem percebido, né? Tanto a questão de terras raras quanto a questão de BRICS. Agora, Murilo, muito se falou que o tarifaço virou um tarifinho para o Brasil. Qual a sua análise? Realmente foi um impacto um pouco menor do que a gente esperava? Como o mercado sentiu? Legal. De fato, como estava inicialmente, o impacto na atividade econômica do Brasil ia ser muito maior. Então, muitas casas já estavam falando em coisa de 0,6% a 0,7% do PIB, o que eu vi aqui em torno de 0,5% a 0,4% a 0,5% do PIB, então realmente um impacto bem relevante, e houve essa revisão ali até com a evolução das negociações com os Estados Unidos, mas ainda estamos falando de um cenário restritivo, nós ainda estamos falando de um cenário em que, apesar de ter reduzido a base dos produtos, das commodities sobre as quais incidem as tarifas, ainda estamos falando de um cenário restritivo, ainda estamos falando de um cenário de 50% de tarifas, que é um dos níveis mais elevados de tarifas aí, com relação aos países, os Estados Unidos contra os países, então ainda é um nível muito restritivo, então ainda há um impacto econômico aqui em torno de 0,2% do PIB, mas que nós precisamos chegar em um meio termo e evoluir as negociações para que a gente consiga melhorar isso, né? Mas assim, ainda é um nível restritivo, eu vejo que ainda é um nível restritivo, melhor, é claro, que como estava inicialmente, mas ainda um nível bem restritivo de tarifas, aliás, um dos mais restritivos em termos de tarifas do mundo. Vamos, então, realmente torcer para que saiam boas negociações aí desse encontro amanhã. A gente vai acompanhar tudo aqui na tela da Jovem Pan News. Muito obrigada, Murilo Oliveira, pela sua entrevista.